Hoje é a vez do Flamengo, que teve um ano quase perfeito. 38 anos separam as duas gerações, mas o tempo não é nada quando dois ídolos desse tamanho se encontram. Nunes, o artilheiro do time campeão do mundo em 1981. Rafinha, um dos líderes do Flamengo multicampeão de 2019. Juntos para falar, ou melhor, reverenciar o Flamengo de 2025. Tem que se orgulhar muito. E é muito difícil de ganhar. Pergunta pro Nunes como é difícil ganhar um título dessa magnitude, dessa grandeza. 2025 ficou marcado na história. Foram 4 títulos, um a mais do que nos anos dourados de Nunes e Rafinha. A começar pela Supercopa do Brasil, com o brilho do rei dos clássicos. Sabe de quem? De um dos ídolos eternos da nação rubro-negra! Bruno Henrique! Porque ele tem a leitura tática de correr pelo lado esquerdo, de alimentar o centroavante, né? Entendeu? Então foi uma responsabilidade muito grande para ele ter que decidir alguns jogos, mesmo ele sabendo fazer gol. Com aquele título, Bruno Henrique e Arrascaeta se tornaram os maiores vencedores da história do Flamengo, com 14 conquistas. O Flamengo é super campeão do Brasil em 2025! A decisão do Carioca, mais uma taça. E comemoração sob as bênçãos do maior ídolo do clube. Jogou no estilo Flamengo. Jogou no estilo Flamengo porque o Felipe traz muito isso. Ele traz essa identidade, né? Que é o Flamengo jogar para atacar, um time que gosta da bola, que marca, que dá carrinho, que levanta a torcida. A vitória sobre o Chelsea na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes foi um exemplo. Time reforçado por Danilo e Jorginho, recém-chegados, atuação soberba. Mas o Flamengo passeia pra cima do Chelsea. A queda pro Bayern de Munique nas oitavas de final foi um choque de realidade. Eu acho que para competir com os europeus é o seguinte, é ter mais adversários aqui na América do Sul tão qualificados como que tem na Europa. A eliminação nas oitavas da Copa do Brasil foi digerida como parte do planejamento. Os olhos rubro-negros brilhavam por outras taças. Agora é muito difícil ganhar Libertadores, pelo amor de Deus, que o Rafinha tá falando. Não é fácil ganhar uma Libertadores, né? Mas o time que está preparado, consciente, com personalidade, supera qualquer obstáculo. Na campanha da Libertadores, o Flamengo flertou com a eliminação na primeira fase. Nas quartas, Rossi garantiu nos pênaltis. A vaga na decisão veio no empate na Argentina com 1 a menos em campo. Afinal, foi como um acerto de contas. O gol de Danilo, o herói improvável, valeu o título em cima do Palmeiras e uma hegemonia. O Flamengo é tetracampeão da América! Só faltava o que o clube mais queria em 2025. Eu, enquanto eu estiver aqui, o brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. O Palmeiras 81, 19, 2025, tranquilamente, sem nenhum problema. E eles estão sim, né, pelas conquistas que tiveram durante esse ano, claro, não é, Nunes? Pelo amor de Deus. A saideira deixou um gostinho de quero mais. O Flamengo perdeu o Intercontinental nos pênaltis para o PSG. Frustrante, mas nada capaz de manchar um ano inesquecível. Foi uma temporada realmente incrível, como você falou. Uma temporada mágica, histórica. Quem vestiu a camisa e fez história, assina embaixo. O time do Flamengo é um time maravilhoso. Quem sou eu pra falar isso, né, de história do Flamengo? Quem tem que falar é o Nunes. Também. Olha, o Flamengo fechou a temporada como o time que mais faturou, hein, Vene? Ah, que coisa boa, né? O Flamengo recebeu mais de 375 milhões e a Libertadores foi a principal fonte de renda do clube, sendo responsável por 183 milhões de reais. A diferença para o Fluminense, agora o segundo colocado, é de 1,1 milhão, já que o Fluminense acumulou 375 milhões. Lembrando que o Fluminense avançou muito na Copa do Mundo de Clubes e isso ajudou muito os cofres do Fluminense. O Palmeiras ficou em terceiro lugar com 322 milhões de reais
E o Botafogo em quarto com 199 milhões de reais. E eu ainda dei uma faturadinha aí, né? Pra você ver, que Vem nem foi um ano vem de maravilhoso. gente, né? Vem de gente, não? É isso. Isso é de tudo? Isso é de tudo, né? É de tudo, pô. Então, vem de gente, vem de ser humano. Claro. Pro futebol, né? É isso. Vem de atleta de futebol. Ué, não tem jeito, faturou. Assim, a temporada do Botafogo, embora não tenha sido como o torcedor imaginava, mas querendo ou não, Fernandinha, terminou ali na cabeça do Campeonato Brasileiro, conseguiu essa vaga na pré-Libertadores. Tudo bem, não teve sucesso em outras competições, numa Copa do Brasil, mas enfim, conseguiu faturar uma graninha que dá pra você fazer uma contratação. Dá pra fazer um churrasco também. Você olha ali o Fluminense e você vê o Flamengo e você vê o Botafogo. E aí são 4 times cariocas no topo do top 5 de que mais faturou, né? Isso é muito interessante. Isso também diz muito sobre o que o futebol carioca tá fazendo na última década, né? Ganhando títulos, a gente tá sempre com o carioca aí vencendo. E aí a gente olhar, Vene, o Botafogo no ano em que ele ganhou tudo, ele foi o que mais faturou, obviamente. A gente ter jogadores que performam e você vende, é melhor você ganhar títulos. Isso é meio óbvio? Pode parecer que não, porque às vezes uma SAF, o cara chega e fala assim, ele é SAF, virou empresa. Ele só quer ganhar dinheiro. Mas como é que ganha dinheiro no futebol? Ganhando título. Então, às vezes, é uma coisa que vai dar match, entendeu? Até porque, Fernandinha, quando você ganha um título da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, esse jogador, ele também é valorizado. Quando você vai vender esse atleta, o valor dele de mercado cresce. Por quê? Ele foi campeão brasileiro. Inclusive, esse valor do Botafogo é respingo de 24. Perfeito. Gregory, Igor Jesus e tantos outros jogadores que performaram em 24 e foram vendidos. Mais um detalhe, quando o jogador vai para a seleção, o Vitinho, o valor de mercado dele aumenta também, porque assim, o clube europeu, estou dando um exemplo, quando vem contratar aqui, fala assim, não, é um jogador de seleção brasileira. Ou seja, o Botafogo acaba pedindo mais. É igual o dominó, é efeito dominó. Você vai ganhando, você vai valorizando os atletas, consequentemente você vai ganhando mais. Óbvio, quando você ganha mais, você também tem que saber gastar. Tem que saber usar esse dinheiro. Não adianta só ter dinheiro, não adianta só gastar. É saber utilizar também. E dentro desse valor tem tudo, né, Vinícius? Claro. Tem. Você ganha premiação quando você ganha, você vender atleta, você ganha bilheteria, você vender produtos. O patrocinador paga mais. Patrocinador paga mais. Então, assim, estar perto da taça é sinônimo de sucesso financeiro também. E tem drone, Venê, sobre esse interesse do Flamengo no Vitão? Tem dívida perdoada? O que é que tá acontecendo? Vamos lá. O Pedrosa não tá mais aqui, mas a gente vai ter que fazer a conta junto, correto? Não vem com negócio de conta não, gente. A proposta do Flamengo para o Internacional, para ter Vitão, inclusive... Faz a conta aí, Cris. Isso aí é um interesse muito antigo do Flamengo. O José Boto é apaixonado no Vitão. Inclusive, o José Boto levou o Vitão para o mercado europeu na época. Enfim, é a segunda tentativa do Flamengo para ter o Vitão. E a proposta foi o seguinte: Internacional, vocês têm uma dívida com a gente em relação ao Thiago Maia de 4 milhões de euros. Essa dívida de 4 milhões de euros com juros e mora, correção, vai para 4 milhões e 700 mil euros. Nós aceitamos a perdão da dívida de 4 milhões de euros e também dos juros e mora 4,7. E nós aceitamos pagar também mais 4 milhões de euros. Ou seja, a operação sairia 8,7 milhões de euros para o Internacional. O Internacional negou. Falou para o Flamengo, nós só aceitamos vender o Vitão para vocês se vocês não cobrarem da gente juros e mora, perdoarem a dívida e, além disso, pagar 6 milhões de euros. O Flamengo virou e falou, não, desse jeito a gente não faz. Então, pensei que eles iam pedir a Gávea também. É isso, é basicamente isso. Não faz o menor sentido. Até porque, Fernandinha, o contrato do Vitão com o Internacional vai até dezembro de 2026 e não vai ter renovação de contrato. Isso quer dizer que daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Tudo bem, há outros clubes interessados, Palmeiras, o próprio Cruzeiro também está muito interessado. Mas a questão é, se o Vitão quiser jogar no Flamengo, ele precisa fazer uma forcinha no Internacional ou esperar para poder vir para o Flamengo na outra temporada. Que é na metade de 26? Metade de 2026 ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro. Porque às vezes eles propõem umas coisas... É igual quando você quer vender a casa, mas tu não quer vender. Sabe aquela casa familiar? Aí você fala, não, vou botar pra vender. O mercado tá pedindo 200 mil, eu tô botando 1 milhão.
Você sabe que você não vai vender, né? Eles fazem um pedido, se colar, colou. É isso aí. É mais ou menos por aí, tipo né? Isso. Se colar, colou. É exatamente. Você tem atualização, Venê, da renovação do Felipe Luiz? Tenho atualização. Vamos lá. Quando a gente diz, Fernandinha, que o que está emperrando a renovação de contrato é a parte financeira, é apenas uma forma resumida para poder explicar o porquê ainda não teve renovação de contrato. Muita gente, só para deixar muito claro, o Felipe Luiz, ele tem hoje um dos menores salários dos treinadores da Série A. E tá tudo bem, porque quando ele fechou com o Flamengo, ele era apenas um treinador de sub-20. Ou seja, na ocasião, o Flamengo não estava desvalorizando o Felipe Luiz, ninguém se desvalorizou, e o próprio Felipe Luiz sabia disso. Só que hoje estamos falando do treinador que é campeão da Libertadores da América, campeão brasileiro e quase, entre aspas, bateu o PSG na final do Mundial. Ele quer ser valorizado. E a questão é, ele faz um pedido. O Flamengo não é contra pagar o que ele está pedindo. Até porque se o Flamengo não quiser pagar para o Felipe Luiz o que ele está pedindo, vai pagar em outro treinador livre no mercado o que ele está pedindo. A grande questão são cláusulas. Chegar no meio do ano, o Felipe Luiz recebeu uma proposta e vai embora, ou quer ir embora. O que o Flamengo faz? Então o Flamengo ele tenta se proteger botando uma cláusula de rescisão de contrato alta. E aí o empresário Felipe Luiz chega e fala, não, desse jeito não, quero botar uma cláusula baixa, porque sabe que na metade do meio do ano de 2026, a chance é enorme do Felipe Luiz receber uma proposta de um grande clube europeu. E todos nós sabemos que o sonho do Felipe Luiz é treinar um clube europeu. E assim, no entendimento interno, todo mundo sabe que o Felipe Luiz jamais trocaria o Flamengo pela questão financeira. É muito projeto. Se o Felipe Luiz, Atlético de Madrid que ele tanto gosta. Se ele receber um projeto bacana, independentemente do valor, é capaz de ele aceitar. Então o Flamengo ele tenta se proteger de uma forma resumida, que eu estou explicando aqui, para não perder um treinador ou um baita treinador no meio do ano. Porque pode acontecer o que aconteceu com o Jorge Jesus, por exemplo. O Jorge Jesus simplesmente foi embora e aí o Flamengo teve aquela dificuldade toda de achar um substituto. E a grande pergunta, que eu faço para você, que foi a pergunta que um dirigente do Flamengo me fez, foi: Venê, beleza, a gente aceita tudo que o Felipe Luiz está pedindo. Se chegar no meio do ano ele vai embora, o que nós fazemos? Será que vale a pena renovar sabendo que ele vai embora no meio do ano? Mas será que ele vai embora? Então, será que ele não tem um pensamento, Venê, tipo assim, eu vou fazer como o Abel. O Abel fez uma carreira muito bonita aqui no Brasil, faz uma carreira muito bonita. E seria muito bonito ver o Felipe, como o Renato Gaúcho fez no Grêmio também, ficar tantos anos à frente, ganhando ou perdendo, mas tendo uma ideia de jogo, sendo a cara do Flamengo. Ele não tem esse projeto na vida? Então, eu acho que ele tem esse projeto, mas, Fernanda, tem alguns convites que fazem você balançar, independentemente do projeto que você tem. Exemplo, se o Atlético de Madrid demite o Simeone e vira para o Felipe Luiz e fala assim: Felipe Luiz, nós temos um projeto para você. Por mais que ele tivesse um projeto de ficar mais um ano no Flamengo, você acha que ele não iria tremer ou não teria essa chance? Então o Flamengo está certo de se defender. Segundo a apuração do jornalista Paulo Brito, o meia-atacante colombiano João Arias atravessa um período de incômodo no futebol inglês, cenário que passou a chamar a atenção do Flamengo nos bastidores. Mesmo mantendo o desejo de permanecer na Europa, o jogador não vive o momento esperado, principalmente pela falta de continuidade, o que faz com que seu futuro esteja em avaliação. Diante disso, o rubro-negro acompanha de perto a situação e analisa com cuidado a possibilidade de uma investida, entendendo que Arias representa uma oportunidade estratégica de mercado, especialmente pelo alto nível técnico, pela idade e pelo impacto que já teve quando atuou no futebol brasileiro. O planejamento do Flamengo prevê ajustes importantes no elenco a partir de 2026, com foco em reforços pontuais e de alto rendimento, e o nome do colombiano surge como uma peça que se encaixa perfeitamente nesse novo ciclo. O atual técnico do Flamengo, Felipe Luiz, é um dos principais defensores da contratação e acredita que Arias teria papel relevante dentro do seu modelo de jogo, que prioriza intensidade, dinamismo ofensivo, mobilidade constante e versatilidade tática. A diretoria trabalha com a ideia de apresentar um contrato de 3 temporadas, sustentado por um projeto esportivo robusto, oferecendo ao atleta protagonismo em competições de grande visibilidade.
Do lado de Arias, a possibilidade de retornar ao Brasil é encarada de forma positiva, principalmente como uma chance de recuperar confiança, sequência e destaque, fatores considerados importantes para chegar valorizado à próxima Copa do Mundo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Arias será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.